Chegou então o momento de falarmos do livro de Mário António Fernandes de Oliveira, Luanda, Ilha Crioula. Como eu disse no último episódio, vai lá ver o último episódio sobre a criolidade e sobre os crioulos, de facto é a partir dessa obra de 1968 que se começa a falar de criolidade em Angola. Ninguém tinha falado antes. Mas vamos em primeiro lugar ver quem foi Mário António Fernandes de Oliveira. Acho que ele está a aparecer aqui ao lado, está a aparecer aqui um dos seus retratos. Julgo que é o único retrato que conseguimos encontrar. Aliás, na Wikipédia está um retrato errado. Eu devo este ao meu amigo Tomás Gavindo Coelho. Agradeço que alguém, quem souber, altere o retrato de Mário António Fernandes de Oliveira da Wikipédia. Aqui as datas, mas eu vou falar um bocadinho mais dele. Estão recordados os meus queridos amigos, subscritores, seguidores? Aliás, espero ter mais. Convido sempre a que assine o canal, a que subscreva o canal, a que adira, ative o sininho, não é? Como se diz, ponha gostos ou não gostos e comente e partilhe estes vídeos do Lembra-te Angola para que possamos fazer mais. Ora, quem me segue sabe que há uns tempos, creio que foi o ano passado, ele vai aparecer aqui, o thumbnail, eu fiz vários episódios sobre Gilberto Freire e sobre o lusotropicalismo. Houve um que vai aparecer aqui, o thumbnail, que é os seguidores, anfitriões e também desconstrutores de Gilberto Freire em Angola. Peço-vos que revejam que foi um vídeo também daqueles que teve poucas visualizações. Quando eu falei dos seguidores de Gilberto Freire em Angola, eu disse que ele teve vários seguidores. E citei lá alguns, podes rever o vídeo. E houve um que eu ocultei propositadamente, guardei-o para hoje. Foi precisamente Mário António Fernandes de Oliveira. Ora, Mário António Fernandes de Oliveira nasceu em Maquela do Zombo em 1935. Foi para Luanda bastante pequeno, andou no liceu em Luanda. Eu já o mencionei nos episódios relativos a Viriato da Cruz e muito concretamente ao episódio do Manifesto, ao qual também aparece aqui o thumbnail, ao qual eu chamei Manifesto MPLA, de 1956. Na verdade, como pode verificar, não era exatamente o Manifesto MPLA, era um manifesto onde aparece um amplo movimento popular de libertação de Angola, não é como... Mas reveja o episódio. De qualquer modo, portanto, na formação, quer em 1955 em Luanda, do Partido Comunista Angolano, quer no ano seguinte, em 1956, na formação do PLUA, Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola, acompanhado desse tal manifesto, o então jovem Mário António Fernandes de Oliveira, então com 21 anos, é um dos fundadores, portanto, ao lado de Ilírio Machado, de António Jacinto, de Viriato da Cruz e ele próprio. Depois disso, ele foi trabalhar num lugar que muito me é caro, portanto, no Observatório Meteorológico da cidade alta de Luanda. É claro que eu não me cheguei a cruzar com ele, porque eu fui viver com 1 ano de idade, precisamente para lá, quando ele saiu de lá, em 1963, quando Mário António vem para Lisboa, e onde virá mais tarde a fazer uma tese de doutoramento sobre literaturas angolanas, e vai fazer grande parte da sua produção poética e literária. Não vou hoje abordar o Mário António como poeta, ele aí terá muito a dizer. Vou abordá-lo apenas como ensaísta e muito concretamente no ensaio que ele escreve por volta de 1965 e publica em 1968. É esta capa de livro que está aqui ao lado. Infelizmente não a tenho comigo, mas tenho aqui as minhas notas, já desde há anos esta parte, até porque escrevi um ensaio sobre esse ensaio, aqui neste meu livro,
da Imaginários da História Cultural de Angola. Outro dia enganei-me no título, Imaginários da História Cultural de Angola. Ora, neste livro, Mário António Fernandes de Oliveira, embora introduzindo este termo crioulo numa acessão só dele, não tem nada a ver com aquilo que eu falei no episódio anterior sobre o conceito de crioulo, como verificarão, mas ele realmente assume-se como um seguidor de Gilberto Freire. O mesmo Gilberto Freire tinha estado em Angola em 51 e também falei nele, não é, noutros episódios. Mário António começa desde logo por dizer que para ele o conceito de crioulo, para ele e para os angolanos, o conceito de crioulo é diferente daquele conceito, enfim, que eu aqui falei no último episódio. Ele escreve isto. Ele escreve: entre nós, suponho que seja nós angolanos, crioulo tem uma conotação sentimental que não podemos pôr de lado. Denota, porventura, o tipo melhor acabado da amálgama biossocial que portugueses realizaram nos trópicos. Ora, isso é exatamente o que diz Gilberto Freire. Eu não preciso de ir muito longe, portanto, para Mário António, crioulo é amálgama biossocial, ou seja, tem que ver com biologia. Significa que são pessoas que são mestiças, são pessoas que vivem em determinados estratos sociais. Portanto, isso começa por aqui, que isto não tem nada a ver com crioulo. A partir daqui temos uma falácia. E vamos com essa falácia até ao fim. Portanto, para Mário António, a criolidade é tal como para Gilberto Freire, é uma raça resultado. Ou mesmo antes deles, para o Gobineau e para o Buffon e para essa gente toda. Né? Diz Mário António mais adiante: embora em alguns aspectos da vida material sobrevivam elementos de culturas negras, na maioria das expressões e atitudes encontramos a marca profunda dos paradigmas europeus. Mantêm-se ainda vivos fatores de civilização que são comuns e veiculares a ambos os grupos, ou seja, aos africanos e aos europeus, que o mesmo é dizer aos brancos e aos negros. E quais são esses pontos em comum? Quais são esses fatores de civilização comuns que ele vai buscar? Ele vai buscar a religião, ou seja, tal como Gilberto Freire, é preciso que o crioulo seja católico. Para Gilberto Freire era preciso que o luso-tropical fosse católico. Agora o luso-tropical só muda de nome, passa a chamar-se crioulo. Mas tem que ser católico. A língua tem que falar português. E a troca de sangues, ou seja, tem que ser mestiço. Portanto, os crioulos para Mário António são estes, e ele ainda acrescenta, mais adiante verificaremos que haverá mais duas outras categorias. Uma são os negros assimilados. Assimilados porquê? Porque falam português e são católicos. Porque se não forem católicos já não são crioulos. Se forem protestantes já não são crioulos para ele. E ainda ele acrescenta uma categoria que Gilberto Freire essa menosprezava, que são os cafarializados, portanto, aqueles brancos que vivem à moda dos africanos. Esses Gilberto Freire menosprezava, diziam que eram subtropicais. Mas Mário António acha que são crioulos. Pronto. Crioulo dá para tudo. Dá para tudo, desde que seja uma prossecução de uma cultura portuguesa em Angola. Em Angola e sobretudo na capital, sobretudo em Luanda, porque Mário António vai criar um etnónimo, digamos assim. Já existia a etnografia a respeito dos povos angolanos, pelo menos desde 1915, 16, com Ferreira Diniz. Já vinha sendo realizada toda uma tradição de antropologia, ou de etnologia, como então se dizia, embora colonial, pronto, muita dela colonial, mas já tinha cerca de meio século, estamos em 1965, quando Mário António começa a refletir e a escrever sobre estas coisas, mas ainda assim Mário António vai criar novas etnias, vai criar uma etnia que ele diz serem os luandas. Fazem parte do grupo quimbundo, mas como vão muito para a cidade, vão muito para Luanda, ele vai dizer que é um novo subgrupo quimbundo chamado os Luandas. O que é que tem os Luandas? É claro, agora aí mais uma inovação em relação ao Freire. É que, mais uma pequena inovação em relação ao Freire, é que para o Freire bastava que eles tinham que ser assimilados. Mário António vai introduzir alguns que não são assimilados, no entanto, não são assimilados, ou seja, não têm a quarta classe. Portanto,
mas venham do interior de Angola para os mais diversos trabalhos nas cidades. No entanto, e viver nos mosecos. No entanto, eles já estão desligados das suas comunidades do interior, já estão, como diriam, Mário António não usa essa expressão, mas os políticos da época usavam, como Marcelo Caetano, por exemplo, e Silva Cunha, que é a expressão destribalizado. Estão destribalizados. Mário António não diz destribalizado, mas diz que são os luandas, pela forma como ele escreve, é isso. Falam português e preferencialmente são católicos. Todo o resto do livro, eu aconselho a quem estiver muito interessado a ler o livro. Infelizmente não tenho nenhum exemplar em minha casa, mas já tive. Em todo o caso, o livro verificarão que é dividido por toda uma série de capítulos sobre os mais diversos temas, mas todos à volta destas ideias bases que acabei de referir. Desde logo, portanto, todos à volta da ideia do hibridismo, de qualquer coisa que é híbrido. Híbrido, tal como os animais híbridos, não é? Que já falei aqui várias vezes. Portanto, temos um hibridismo linguístico, e ele então vai buscar exemplos literários, vai buscar a literatura do Cordeiro da Mata, que tem palavras portuguesas e quimbundo. Vai buscar um hibridismo musical, estabelece várias considerações, nomeadamente acerca da macemba, porque tem elementos europeus e elementos africanos. Daí passa para as festividades populares, evidentemente, mostrando os elementos europeus e africanos, e ainda fala do hibridismo doméstico, que é a culinária. Portanto, tudo isso para Mário António é crioulo, tudo isso para Mário António é criolidade. Em suma, criolidade para Mário António é hibridismo, é mestiçagem. A questão que me tem sido colocada é se o determinado partido angolano, o MPLA, é um partido de crioulos. Ou seja, nessa acessão seria um partido de híbridos. Não é verdade? Ora, eu penso que não há híbridos. Mas pronto, não interessa. Estou aqui a tentar ser o mais frio possível. A questão tem sido essa, além dos meus confrades, historiadores, muitos dos quais eu até admiro, mas e que já falei no episódio passado, mas muitos dos quais falam dos crioulos de Angola do século XIX, os crioulos de Angola de meados do século XX, muitos dos quais vão para o MPLA, mas não vão para outros partidos. Mário António também nesse ponto vai ser muito objetivo, não exatamente aqui neste livro, mas em livros dele posteriores, em ensaios posteriores, desde logo culminando na sua tese de doutoramento, ela aparece aqui ao lado, em que ele vai dizer frontalmente, bom, aí ele vai falar dos 3 movimentos de libertação de Angola, MPLA, FNLA e UNITA, mas curiosamente ele vai dizer que para ele, por estranho que lhe pareça, nenhum dos líderes desse movimento é crioulo. Ou seja, Agostinho Neto não é crioulo para Mário António. Oleno Roberto não é crioulo para Mário António. Jonas Savimbi também não é crioulo para Mário António. Mas afinal, todas estas pessoas falavam português. Mas para ele não são crioulos. E porquê? Porque nenhum deles é católico. Todos eles foram formados nas missões protestantes. Portanto, cá temos Gilberto Freire sempre presente. Enfim, já ficaram a perceber, eu sei que muitos estarão em desacordo comigo, portanto farão aqui os vossos comentários, mas já ficaram a perceber que, embora eu seja um admirador de Mário António como intelectual e como poeta, mas discordo plenamente das suas concepções. E para mim, tal como as concepções de Gilberto Freire, aliás, nem sei se é tal como, porque são as mesmas, a teoria da criolidade de Mário António é uma falácia, ou uma patranha, ou uma impostura, tal qual como a lusotropicalismo de Gilberto Freire. E, evidentemente, não resisto a caracterizar aqui a criolidade, nomeadamente uma certa criolidade atribuída ao MPLA, coitado do MPLA, que não tem culpa nenhuma, um tanto quanto grotesca, não é? Através de uma figura da história que enfim, era um português, mas teve algum papel no processo da independência de Angola, goste-se ou não se goste, que foi o almirante Rosa Coutinho.
Ele já morreu, tenho respeito pela sua memória, no entanto, como várias figuras da história, tinham os seus lados grotescos. Ora, o almirante Rosa Coutinho chegou a dizer que os militantes do MPLA eram os únicos angolanos que gostavam de bacalhau com batatas e vinho tinto. O MPLA continua a ser. O MPLA é o único movimento que gosta de vinho tinto e de batatas com bacalhau. Para pôr em linguagem rasteira, digamos, as raízes da cultura portuguesa. O MPLA. Pronto, e ficamos hoje com esta nota grotesca acerca da criolidade, se é que criolidade só por si, aplicado ao caso angolano, não será algo de grotesco, não é verdade? Portanto, eu convido-vos a porem like ou dislike, gosto ou não gosto deste vídeo, mas não deixem todos de brindar com vinho tinto e um bom bacalhau com batatas, porque, se calhar, é um prato crioulo.